A CPI da pandemia anunciou neste domingo o adiamento da leitura e da votação do seu relatório final em meio a um racha entre senadores do grupo majoritário do colegiado. A decisão foi tomada pelo presidente da comissão, Omar Aziz, após insatisfações sobre trechos do documento do relator Renan Calheiros e debates, entre outros pontos, sobre a lista de propostas de indiciamento. Em entrevista ao site Poder 360, Aziz admitiu que houve um, aspas, mal-estarzinho no G7 com o vazamento do relatório à mídia antes de os próprios senadores terem acesso ao parecer. A leitura do relatório estava marcada para esta terça-feira, dia 19. Aziz disse que o relatório será lido na quarta-feira, mas que a votação do texto, que seria nesse dia, ficará apenas para a semana seguinte, no dia 26. Há discordâncias, por exemplo, sobre a inclusão do crime de genocídio contra a população indígena entre as propostas de indiciamento de Bolsonaro. Outra divergência envolve a proposta do relator de responsabilização do senador Flávio Bolsonaro. Parte do G7 avalia não haver motivos para sugerir o seu indiciamento. Antes da mudança da data da votação, um vídeo do senador Randolfo Rodrigues falando sobre o pós-CPI circulou nas redes sociais. Vamos assistir. CPI acabou? Vocês acham que o trabalho da dimensão que foi essa comissão parlamentar de inquérito poderia simplesmente acabar? Não vai acabar quando a gente pensa que termina. Nós ainda teremos as consequências do relatório do senador Renan Calheiros. Portanto, nós teremos a agenda pós-CPI. Dia 21, o relatório, se Deus quiser aprovado e com a pressão de vocês, nós iremos levá-lo à Procuradoria-Geral da República. Na sequência, no dia 26 de outubro, nós estaremos com o presidente da Câmara dos Deputados, se for confirmado, e tudo indica que será, a ocorrência de crime de responsabilidade por parte do presidente. Junto com isso, levaremos também a Procuradoria da República no DF para aquelas pessoas indiciadas que têm esse foro. Dias 27 e 28 de outubro, iremos até São Paulo para fazer a entrega do relatório à Força-Tarefa do Ministério Público Paulista para investigar em especial, ou melhor, investigar não, dar sequência à eventual ação penal, em especial sobre o caso Prevent Senior. Outras consequências virão. Este relatório, nós estamos dispostos a levá-lo até ao Tribunal Penal Internacional. Não pode tanto trabalho feito ser simplesmente desperdiçado, não ter consequências. A memória de 600 mil brasileiros exigem e cobram de nós essas providências. E nós a cumpriremos. Vamos então a Brasília, a análise de José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. Pois é, né? Um pós-CPI aí bem organizado e estratégico, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a Ana, boa noite ao Fiuza. E boa noite a você que nos acompanha aqui diariamente neste processo de mostrar às claras como funciona aqui o Planalto Central do país. Olha só, hoje foi um retrato da CPI. Em vez de investigar, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, decidiu derramar lágrimas em plenário e trouxe o emocional para o plenário. Não que ninguém liga para as mágoas e para o luto das pessoas que morreram de Covid, né? Nessas alturas da pandemia, todos nós, repito, todos nós temos amigos, parentes, queridos, amores que se foram em decorrência desse vírus infernal que colocou de joelho o mundo inteiro. Não é uma coisa do Brasil. Agora, jogar isso aí nas costas do presidente Jair Bolsonaro é um pouco demais, né? Isto é inaceitável. Tão é que até os integrantes do G7 que sequestraram esta comissão parlamentar assustaram. Falaram, não, tá demais. 11 crimes. Chamaram o presidente Jair Bolsonaro de genocida no meio da rua, xingando, vociferando, é uma coisa. Agora, um documento oficial, que será um documento oficial de uma comissão parlamentar de inquérito, é preciso o mínimo de coerência e de pragmatismo jurídico. É preciso comprovar, é preciso contextualizar. E não houve extermínio de indígenas, de nações. Não se usa esse termo assim porque gasta o termo e minimiza
os verdadeiros genocidas do mundo inteiro e da história. Então, veja bem, o relatório vinha com tintas carregadas ali de mágoas. O Renan Calheiros, o relator, foi chamado de vagabundo pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo senador Flávio Bolsonaro. Agora, se vingar usando a caneta no relatório final da CPI, aí já é demais extrapolar as funções de relator, que não é nenhum ser especial, nem senador superior ao outro supersenador. É apenas um coordenador ali que vai redigir e os senadores é que vão votar, inclusive com a possibilidade de outros relatórios em plenário. Haverá um relatório paralelo no plenário, né? E também sobre a possibilidade de mudanças. E aí vem a segunda novidade. Pela primeira vez, as decisões, a mudança do texto, não será no plenário da CPI, e sim no apartamento do presidente, o senador Omar Aziz. É lá que acontece a verdadeira CPI. Eles vêm ao plenário exatamente para executar o que foi definido ali e que se danem os outros senadores da República eleitos e que fazem parte da CPI. É o G7 que manda. E o G7 está ali dividido pela primeira vez com a ferocidade do Renan Calheiros em cima do presidente Jair Bolsonaro e da família dele. Eles sabem que quando mexe na família do presidente, o presidente sai do sério e vai reagir. E aí vem esse segundo ato aí, que de manhã eu já estava falando e que o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente, revelou muito mais claramente. Eles preparam uma estratégia para dar continuidade ao desgaste ao governo provocado durante esta plataforma de oposição que eles chamam de comissão parlamentar de inquérito. Isso não é comissão parlamentar de inquérito. Isso é uma junta de inquisição contra o governo e uma plataforma de ação política de oposição. Então, esta é a história, né? E esta agenda pós-pandemia inclui pressão no Procurador-Geral da República, inclui ação no Supremo e ação psicológica lá e de opinião pública para pressionar o Procurador-Geral da República, que é quem vai definir se continua ou não na investigação, se define ou não que aquilo ali é caso de apresentar um pedido de indiciamento ao Supremo Tribunal Federal. São pessoas que fazem parte do governo e têm prerrogativas aí pelo desempenho de função, né? Então, este é o retrato da CPI. Olha, hoje eu fiquei muito triste, né? As famílias mostrando ali publicamente as suas dores. Dói. Todos nós tivemos parentes, amigos, queridos, amores, que se foram em virtude da pandemia, que ainda não acabou. Vem reduzindo, mas não acabou, né? Agora, usar isso aí politicamente, no plenário de uma CPI, é revoltante, né? E com a gente hoje também, aqui formando a bancada de Os Pingos nos Is, está a Cristina Grêmio, excepcionalmente hoje com a gente aqui, com as ausências da Ana Paula e do Augusto. Participa mais uma vez com a gente, sempre um prazer. Cris, uma boa noite, bom começo de semana. Obrigada, Vitor. Boa noite, prazer estar aqui com vocês também. Boa noite, Vitor, Fiuza, Augusto Nunes, né? Um beijo para a Ana, que não pôde vir hoje. E a única ausência de prazer é ter que falar de CPI, né? Falar do mal-estarzinho do Omar Aziz ali, admitindo um mal-estarzinho por causa do vazamento do relatório. Senador, o senhor provocou um mal-estarzão para o Brasil inteiro quando não cuidou dos documentos que estavam por ordem judicial sob sigilo, deveriam ter sido cuidados pelos poucos senadores da CPI, e esses poucos senadores da CPI não tiveram a capacidade de cuidar, de respeitar uma ordem judicial e cuidar do sigilo de documentos de pessoas que não são acusadas de nada, eram apenas testemunhas convidadas para prestar esclarecimentos à CPI, tentar contribuir de alguma forma com o trabalho que vocês vinham desenvolvendo. Então, aquilo sim é um mal-estarzão. Agora, vazar documentos de relatório antecipadamente para a imprensa, essa é a estratégia, né? Aliás, de quem vazou também os documentos sigilosos. E vocês sabem quem é. Não é possível que num grupo ali fechado em 7 senadores, apenas 7, que são os que se reúnem, são os que fazem reuniões secretas, almocinho, jantarzinho na casa de um e de outro, não é possível que vocês não saibam quem está vazando. Então, mal-estarzinho, brigazinha, agora, a gente quer mais aplaudir que isso aconteça, porque para quem está aqui fora olhando tudo isso, é
É um desgosto, na verdade, é uma tristeza imensa, mas é um desgosto ver que os senadores que representam os estados brasileiros, né, que têm essa incumbência por igual, né, todos os senadores têm o mesmo peso ali representando o Senado, não se portam, não são capazes sequer de cuidar de documentos sigilosos, de relatórios no momento ainda em sigilo, e ficam vazando isso já com interesses políticos que a gente conhece muito bem. Em relação ao senador Randolfo Rodrigues, é só mais uma confirmação do que todo mundo pensa a respeito dele, né? Vir ali dizer para a gente que vai ter uma agenda pós-CPI, que esse trabalho não será jogado fora. Vocês já jogaram no lixo desde o primeiro dia. Fizeram uma CPI ridícula, que não atraiu para lá os depoentes que a população queria ver falar. A população queria saber o que o consórcio Nordeste fez com o dinheiro, que é de todo mundo, é do contribuinte, e foi entregue ao Nordeste para salvar vidas no Nordeste e sumiu nos ralos da corrupção. A CPI do Rio Grande do Norte, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que está investigando isso a sério, já conseguiu, inclusive, quebrar o sigilo bancário, sigilo fiscal do Carlos Gabas, que é o presidente do consórcio Nordeste, já tem delações, empresários corruptos admitindo que corromperam, se deixaram corromper e já admitiram 50% de pagamento de propina naqueles respiradores que sequer foram entregues. Então, genocídio, quem praticou foram esses governadores e secretários de saúde que estão se escondendo agora da investigação séria que acontece no Rio Grande do Norte. Aliás, eu recebi uma informação que a Assembleia Legislativa do Sergipe também abriu investigação. Seria bom que todos os estados que têm suspeita fizessem o mesmo, para que a verdade apareça e não essas narrativas construídas aí da CPI do Senado. Aí só para arrematar aqui com o que disse o senador Randolfo Rodrigues, já temos uma agenda, vamos à PGR, vamos ao presidente da Câmara, vamos à PGR do Distrito Federal, vamos ao Ministério Público de São Paulo e depois vamos até o Tribunal de Haia. Boa viagem, senador, boa viagem, vai pagar ridículo em todos esses lugares. Bom, e hoje também temos essa, que talvez seja a boa notícia, a grande notícia do programa desta segunda-feira, a volta do Guilherme Fiuza. Está aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, Fiuza, bom retorno. Alô, Vitor Brown, José Maria Trindade, Cristina Grêmio. Abraços aqui ao mestre Augusto Nunes, Ana Paula, ao nosso editor Cleiton Ubinha. Estamos lá, estamos de volta. Feliz por estar revendo vocês. Infeliz por estar iniciando por esse assunto, que, como alguns dos que me acompanham sabem, eu acho que é praticamente um jogo, não vou nem dizer político, né? Esse assunto ele é quase que um exercício aí de ping-pong, né? Isso é um ping-pong de amores e ódios, ou ódios e ódios, né? Essa CPI não é relevante, nem politicamente, e nem muito menos em termos de saúde, né? E aí algumas coisas assim, eu acho que eu falo em respeito à inteligência do nosso espectador. Eu não vou ficar aqui explicando que a CPI do Renan Calheiros e do Omar Aziz, né, desmoralizada por si mesma, artificializada por um consórcio de imprensa que resolveu usá-la para fazer política e tentar derrubar governo, e de quebra vender aí uns panfletos de pandemia, como a gente sabe que vão sendo vendidos, né? Então, ela não tem nenhuma serventia, ela é uma desmoralização para o Senado, principalmente, né? Mas ela serve, inclusive, ao público que a detesta. Né? Por algum motivo, ela dá audiência, esse vídeo que nós vimos agora do Randolfo Rodrigues, eu jamais assistiria isso na íntegra. Estou assistindo aqui porque é o meu trabalho. Mas eu jamais assistiria isso não tem relevância alguma. A gente já sabe que é um senador despreparado, a soldo de grupos, né, fazendo política da maneira mais rasteira, integrante de uma bancada que desrespeitou médicos, que criou médicos como falsas fontes, que afrontou proteção de sigilos pessoais, vazou esses sigilos pessoais, criou uma história fantasiosa de que quaisquer
iniciativas do chamado tratamento imediato são coisas do diabo e transformaram isso numa plataforma. Ou seja, não tem nada que você pegue nesse assunto que você possa tirar uma ponta de seriedade. Ela é um escárnio, ela é uma desmoralização intrínseca do início ao fim. Então, não posso falar sério sobre isso, mas, infelizmente, eu sou voto vencido, porque o pessoal adora detestar o Randolph, né? Adora detestar pela enésima vez o Renan Calheiros. Já está detestado, né? Vamos ver lá o que a justiça, a polícia faz com os inquéritos dele. Mas, infelizmente, existe isso, porque é para derrubar o governo. E aí os defensores do governo ficam motivados com aqueles ataques, querem responder aos ataques, e eu acho que, enquanto isso, o país perde tempo.